Olá meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 10º dia do propósito Caminhada de Oração 8. Hoje é dia 10 de dezembro de 2020, hoje é quinta-feira. Hoje nós vamos estar falando de outubro e o tema que eu dei para esse outubro é a força. Então vamos lá meninas, a caminhada chegando ao fim e ela tá muito especial. Eu fico maravilhada com o Espírito Santo, como ele tem sido tão... Meu Deus, como o Espírito Santo é demais, né? Ele tem trazido tantas coisas maravilhosas pra gente, tantas palavras que nos fortalece, que nos motiva, que nos anima. Vamos receber essa porção do dia. Bom, o mês de outubro em hebraico, eu não sei também se pronuncia dessa forma, mas está escrito assim, Ches Shevan. Que significa para eles aperfeiçoe-se a si mesmo. Não é o significado, irmãs, da palavra em hebraico, tá? É o significado, assim, que eles dão para aquele mês, né? Então, significa aperfeiçoe-se a si mesmo. E no texto deles, lá, o texto que eu encontrei, falava assim, todos pensam em mudar o mundo, mas poucos pensam em mudar a si mesmo. Toda vez que pensamos no destino do mundo, precisamos rever as nossas atitudes. A mensagem deste mês é orar para o mundo, mas aperfeiçoarmos a nós mesmos. Olha que super interessante. Eu fiz uma caminhada de oração, eu acho que há 4 a 5, não me lembro, que a base dela era avalie-se, pois, o homem a si mesmo. E nós falamos muitos dias cavando a palavra nesse tema. E é algo que eu tenho aprendido e observado na vida dos judeus, um povo tão perseguido, um povo que sofreu tanto, um povo que está aí à nossa frente há tantos anos, né? E eles têm uma força, eles se colocam de pé, eles acreditam no Senhor e eles se firmam, mas eu entendi isso, que eles aprenderam isso, né? Que eles precisam trabalhar em prol deles, em prol da nação. Quando eu estive em Israel em fevereiro desse ano, e lá ia ter mudança de governo também, e estava começando a pandemia, assim, estava lá longe, né? Longe, nem parecia que ia alastrar para o mundo dessa forma. Nós tivemos um seminário, um diazinho de seminário sobre política, sobre o mundo. Foi bem interessante e eu achei interessante que esse líder falou isso. Como que fica a nossa vida? O que a gente faz nesse momento de incerteza, nesses momentos que tudo muda? E ele falou, a gente, judeus, nós fazemos o que a gente sempre faz. Que a gente sempre fez. A gente vai confiar no Senhor, a gente vai buscar o Senhor, mas a gente não vai parar. Então, irmãs, isso é muito importante para que a gente compreenda e para que a gente tome isso como um aprendizado para a nossa vida. E depois que eu entendi isso, que o importante é aperfeiçoarmos a nós mesmos, que é só aperfeiçoando a nós mesmos, avaliando a nós mesmos, mudando a nós mesmos, que a gente vai conseguir ajudar o outro, conseguir ajudar o próximo, conseguir ajudar o mundo, conseguir ajudar a nossa família, conseguir ajudar nosso marido, nossos filhos. É isso, irmã. Não adianta a gente ficar olhando para fora, né? Foi o que eu falei lá no comecinho, no primeiro devocional. Vamos olhar e vamos voltar para o jardim. Há um jardim dentro de nós, que existe uma presença de Deus dentro de nós. Quando nós cuidarmos desse jardim que está no nosso espírito, quando nós limparmos e ativarmos esse espírito, aí sim estamos prontos, não vou dizer pronto, mas estamos prontos para caminhar, né? Nós estaremos prontos para caminhar, para chegar no jardim que Deus realmente tem para nós, o jardim eterno. Então, eu gostei muito desse significado de outubro. Outubro aqui também nos Estados Unidos é uma época muito linda, que começa o outono, fica tudo tão colorido, as árvores, né, ficam todas coloridas e fica muito lindo. Mas o tema que eu dei para outubro é a força. De todos os temas que nós estamos falando,
A gente vem falando de vários temas aqui para a gente tomar posse desses temas no ano, né? Porque a gente precisa desses temas, a gente precisa dessa força. Sem força, a gente não vai conseguir fazer nada. E aí casa junto com esse pensamento dos judeus, porque a gente precisa de força para aperfeiçoarmos a nós mesmos. E aí a gente vê, irmãs, por exemplo, esse tempo que a gente está passando difícil no mundo, sem saber como vai ser. Eu não quero entrar nesse assunto agora, que esse assunto é mais pro último devocional, que às vezes a gente esmurece e a gente esconde atrás da fé, né? Esse mundo está acabando, o Messias está voltando, e a gente esconde atrás disso. E sabe o que os judeus pensam? Os judeus estão esperando o Messias muito mais tempo que nós, porque nós estamos esperando Jesus, que nós cremos que veio há 2000 anos atrás e vai retornar. Eles estão esperando o Messias desde a fundação do mundo, né? Então eles têm mais tempo de caminhada na nossa vida, na nossa frente, do que a gente. E o que eles pensam? Eles pensam, a gente vai esperar com muita fé, nos aperfeiçoando. E o que eles estão fazendo? Estão tentando desenvolver a vacina, né? Então a gente tem que ser mais maduro, a gente tem que crescer. Não é baixar a guarda e ir numa fé, uma fé alienada, uma fé que a gente esconde a nossa preguiça, a nossa procrastinação, a nossa falta de motivação, quando você olha para você e pensa, meu Deus, eu preciso me aperfeiçoar e é tanta coisa para fazer, aí a gente esconde atrás da fé. Jesus está voltando, né? O mundo está nos últimos dias. Queridinha, está nos últimos dias. Vai indo aí, vai. E os seus dias, né? Vai que os últimos dias demoram um pouquinho mais. Como é que a gente vai ficar? Então, a gente precisa nos aperfeiçoar. Mas vamos lá, nós precisamos dar força para fazer esse trabalho dentro de nós. A gente precisa de força todos os dias, irmãs. Para levantar da cama, a gente precisa de força. Ainda mais eu. Eu não gosto de levantar cedo. Então, eu preciso de uma força sobrenatural. Eu preciso de um ânimo, né? Você precisa de um ânimo, você precisa de vida, porque se a gente se entregar, já era. Mas vamos falar da palavra de Deus. Vamos ler um texto aqui em 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ver aqui Davi, um homem de Deus que venceu tantas batalhas. E nós vamos ver um momento da vida dele que ele precisou de força. E aí a gente vai aprender aqui como que Davi aprendeu. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 30, no versículo 1 até o 8. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclaque, já os amalequitas tinha dado com impeto contra o sul e Ziclaque, e esta ferido e queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei que ela estava queimada, suas mulheres, seus filhos, suas filhas estavam levados cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as suas duas mulheres, as mulheres de Davi, que foram levadas cativas, a Ionã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor. Então é uma história onde a gente vê um guerreiro que já tinha feito tantas coisas aqui, né, matado o gigante, feito tantas coisas, e de repente ele se depara com um momento na vida dele, um daqueles momentos que vem para abater a nossa vida, aquelas lutas, que tem lutas, irmãs, que é difícil demais. Tem luta que realmente, se a gente não tiver o Senhor, se a gente não tiver força, a gente se entrega, né? E o que Davi fez? Quando ele chega na sua cidade, está tudo destruído, tudo levado cativo, tudo queimado, ele chora, né? Aqui fala, então, no versículo 4, Davi e o povo ergueu a voz e chorou até não ter mais força.
O povo queria apedrejar Davi. Olha aí o que aconteceu. E no versículo 6, mas o que Davi faz? Ele se reanimou no Senhor. No versículo 17 ao 20, fala assim, não vou ler a história, né? Depois que ele se reanima no Senhor, ele convida o povo ali a ir com ele resolver esse problema. Mas eu vou ler do 17 ao 20. Feriu-os Davi feriu esse povo, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montado em camelo fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Salvou suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem o despojo, nada do que lhe havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e os gados e os levaram diante de Davi e diziam, este é o despojo de Davi. Despojo, irmã, é quando você vai para a guerra e você luta e você vence e você toma ainda os bens do inimigo, tá? Isso é despojo de guerra. Então, quando acontecer uma situação difícil na nossa vida, aquelas assim que você sabe, a gente sabe, né, irmã? A gente leva umas burdoadas da vida que só a graça de Deus. O que a gente precisa fazer? A gente precisa, irmã, chorar. Vamos fazer igual a Davi. Chora, senta e chora. Chora tudo que você tem que chorar. Não tem que dar uma de forte, né? Não tem que dar uma de forte, não, eu não choro, eu tenho a força. Você tem que botar para fora o que seu corpo está sentindo. Eu lembro que minha mãe, ela falava, né? Chorar faz bem. Até hoje ela fala, né? Chora um pouco. Eu tenho uma certa eu tenho uma certa dificuldade assim no baque de uma luta ou de uma perda, por exemplo. Eu para liberar um choro depois de uma perda, eu levo um tempinho até e minha mãe fala assim às vezes, ai menina, chora, você tá precisando chorar, chora que se melhora. E é verdade, né? A gente precisa entender que o choro, ele liberta também, né? Não tô falando de mulher chorona que chora por tudo, né? Mas aquela dor precisa sair. Só que ela precisa, irmã, sair com consciência, como Davi. Não é só chorar, né? Não é só chorar e se lamentar. Ele colocou para fora toda a sua dor, a dor de ver sua cidade queimada, de ver seus filhos levados cativos, suas mulheres, de não saber o que estava acontecendo, o que aconteceu com eles, né? Porque eles não sabiam o que tinha acontecido, sabia que foi levado cativo, não sabia se os inimigos tinham matado todo mundo. Aqui fala que não, lógico, porque já tinha resolvido a história, então foi contado o que aconteceu depois. Mas a pessoa chega, os filhos foram levados cativos, você não sabe o que aconteceu. Será que os inimigos matou todo mundo? Mas nós temos que chorar, colocar para fora, né? Conversar com Deus, dialogar com o Senhor. Não é dialogar por que aconteceu isso comigo. Senhor, olha a minha dor. E aí colocarmos a nossa fé. Mas tu és o meu Deus, tu és o meu socorro. E a gente vai erguendo, a gente clama ao Senhor, foi o que Davi fez aqui, ó. Ele ergueu a voz, chorou até não ter mais força. Aí eu deixei para ler aqui o 7 e o 8 agora, né? Ele vai, clama ao Senhor. No 7 ele fala assim, no versículo 7, disse Davi a Abitar, o sacerdote filho de Ameleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. Abitar trouxe a Davi, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, o que eu faço? Eu persigo esse bando? Eu vou alcançá-lo? E o Senhor respondeu, persegue, porque de fato você vai alcançar e vai libertar esse povo. Então, nós precisamos chorar, liberar aquilo que está no nosso coração, liberar o nosso medo, liberar a nossa angústia, colocar diante do Senhor. Pai, o que eu faço? E clamar. Clame. Numa situação difícil, irmã, você precisa clamar. Mas é clamar e perguntar o que eu faço. Porque muitas vezes, eu tenho visto isso na vida das mulheres, a gente vai aconselhar mulheres, irmã, eu passo por essa luta, mas você não vê a pessoa entendendo que a luta está falando para ela, levanta e age. As lutas da vida, muitas vezes, irmã, a maioria das vezes, né, é para que a gente se levante e haja. É para que você conheça uma força que vem do seu Deus.
a força que vai vir de dentro de você. Então você tem que levantar, clamar, aliás, você chora, clama, ele procurou a Deus, ele perguntou para Deus, o que é que eu faço nessa situação? Por isso, quando a gente faz a caminhada de oração e que eu tento motivar a gente aqui a conhecer a voz de Deus, o que é que eu faço? Nas mínimas coisas, irmã, na mínima coisa. Eu preciso ir para ali ou eu preciso ir para aqui? Eu vendo isso ou não vendo? Eu compro ou não compro? O que é que eu faço, Pai? O que é que eu faço? E ele fala, né? Então Deus disse para Davi, levanta e vai. E aí ele levantou e foi e venceu. E teve tudo que era dele de volta e ainda mais os despojos. Então você tem que chorar, clamar, agir, tá bom? Vamos ler agora Josué. Nós vamos ler alguns textos falando de força, tá bom? Porque esse devocional de força não tem muito o que ensinar. Não tem um segredo que eu sei. Assim, tipo assim, faz isso que você vai encher de força. A única coisa que tem é clamar ao Senhor, porque a força vem dele. Ele é a nossa força. E é aprender com os exemplos dos homens de Deus que usaram essa força. Todos os homens de Deus passaram por situação que eles precisaram aprender sobre essa força. Então vamos ler Josué, capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Fala assim, Moisés tinha morrido, Josué ia liderar o povo. Você imagina um jovem que teve aquele líder extraordinário, liderando aquele povo, viu Moisés conduzir o povo no Mar Vermelho, no deserto, né, chegar de frente para a Terra Prometida, e ele morre e Deus fala, agora é com você, Josué. Então a gente tem momentos na nossa vida que não é só momentos de tristezas, de lutas, tem momentos de desafio que nós precisamos de força. Como eu falei, nós precisamos de força para todos os momentos, irmã. Nós precisamos de força para levantar no dia seguinte, né? Nós precisamos de força até para ir dormir muitas vezes, porque às vezes a luta está tanta que você não consegue descansar e a gente precisa de força. Pai, me dá força para eu conseguir fazer as coisas do dia a dia. Me dá força para que eu cuide dos nossos, né, dos filhos, dos meus filhos. Então, vamos lá. E aí Deus fala para Moisés, olha, agora é com você. Então, no versículo 5 fala assim, ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Eu não vou te deixar e nem vou te desamparar. Aí no versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo a lei, toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quantas vezes aqui Deus falou para Josué ser forte e corajoso? Então, no momento, tem momentos que a gente vai precisar mais dessa força, mas é como eu falei, a gente precisa todos os dias para coisas pequenas. Nós precisamos acessar essa força, irmã. A força do Senhor está dentro de nós. Por isso nós precisamos fazer o quê? Conhecer a palavra. Qual é o segredo que Deus deu para Josué? Você ser forte e corajoso, mas você não pode cessar de obedecer a palavra. Você não pode cessar de falar desse livro. Você não pode cessar de entender essa palavra. Eu vou ser com você. E por onde você for, eu vou ser com você. Você não se assuste quando você vê algo muito grande vindo sobre você. Seja forte e corajoso. Então, essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. Ser forte e corajoso, né? E a palavra é tudo, irmã. Nós precisamos conhecer a palavra. Porque quando vem as lutas, o inimigo vem com o seu tormento, né? E o que acontece é que muitas vezes a gente não conhece a palavra, a gente não conhece a Deus, então a gente não tem no que se firmar. Vai se firmar em quê? Se a gente não conhece a palavra de Deus, né? Vamos ler agora Isaías 40. Isaías 40, no versículo 29 a 31, fala assim. 28, vamos ler o 28. Não ouviste que o Eterno
Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Ele faz forte ao cansado, ele multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe como asas como águia, corre e não se cansam, caminha e não se fadigam. Então aqui, essa palavra gloriosa do Senhor está dizendo que aqueles que esperam no Senhor. Irmãs, principalmente eu tenho visto isso, eu tenho tido a oportunidade, de conversar com muitas mulheres, como eu já falei, várias mulheres da faixa de 50, 60 anos fazem a caminhada, muitas me procuram e eu vejo e vi o quanto Deus foi animando essas mulheres ao longo do caminho, como elas têm entendido que o Senhor é a força delas, que as coisas não acabaram, que tem muito mais. Então a nossa força, irmã, nosso vigor está dentro de nós. Ele não está na sua idade, ele está dentro de você. É claro que nós sabemos que o nosso corpo vai se corrompendo, a gente vai mudando a nossa força física, a gente não é tão jovem, mas se nós buscarmos no Senhor, nós temos um ânimo novo, nós temos uma visão nova. Como eu falei para vocês, eu sinceramente, eu me sinto muito mais ativa, com muito mais força do que quando eu tinha 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu não conseguia carregar um saco de batata, Mas depois que você tem filho, é uma coisa extraordinária, vem junto uma força sobrenatural. É maravilhoso, A gente recebe uma força para viver maravilhosa. Em Provérbios 24:10, fala assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então não adianta quando a gente está em momentos de angústia, a gente chorar e começar a praguejar e lamentar. Não vai adiantar, irmãs. É chorar, clamar e se levantar. O que eu tenho que fazer aqui? O que eu preciso fazer aqui? Vamos ler Salmo 28, no versículo 7 a 9. Salmo 28, 7 a 9. Isso. O Senhor é a minha força, é o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele eu fui socorrido. Por isso meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo. O Senhor é salvador do seu ungido. O Senhor salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta e exalta para sempre. Eu poderia deixar aqui milhões de salmos, de versículos falando do poder, da força do nosso Deus, mas eu escolhi esses aqui para que a gente medite. Irmãs, o Senhor é a sua força. Todos os dias, quando você deitar, você entrega o seu dia ao Senhor em agradecimento e falando: eu sei, Pai, que Tu és a minha força, Tu és a minha esperança, Tu és tudo que eu preciso. Todos os dias, quando você acordar, você respira pensando no fôlego da vida e fala: Pai, me dê mais um dia de força, de vida, de vigor, para que eu glorifique o Teu nome, para que eu caminhe nessa terra honrando o Teu nome, conquistando tudo aquilo que o Senhor tem para que eu conquiste. Eu não estou falando só de grandes conquistas, de vitória, esse papo que gosta de vir para afagar o nosso ego, Não, conquistar. Quando você se aperfeiçoa, como disse os judeus, você está conquistando. Quando um judeu, claro que tem outros países que estão aí buscando a cura, tá aí buscando a vacina, está aí tentando buscar a cura, mas Israel já fez isso várias outras vezes, Então, enquanto Israel está ali buscando a força do Senhor, buscando uma cura, ela está focando também no outro, ela está tentando ajudar o outro. Então, nós precisamos, se você quer ajudar o outro, irmã, tenha que ter força, porque as pessoas que estão à nossa volta, elas precisam de nós também. E elas precisam conhecer a força do Senhor. Como você sobreviveu, como você conseguiu, e você poder dizer: porque o Senhor é a minha força, é a minha fortaleza, é o meu refúgio. Agora eu vou ler aqui para terminar, Neemias capítulo 8. Eu falei esse versículo ontem e eu quero terminar com ele hoje. Neemias capítulo 8, versículo 10. Quando você lê o livro de Neemias, que eles estavam passando por uma reconstrução,
né? Estava tudo queimado, destruído, Jerusalém, o templo, eles passam por uma reconstrução e quando eles terminam aqui praticamente, Neemias diz assim, vamos ler o finalzinho do 8. Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Disse-lhe mais, ide, comei carne gordas, tomai bebida doce, enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, esse versículo final aqui, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós falamos sobre isso ontem, dos dias de banquete, da gente aprender a discernir, né? Aprender a discernir o momento de clamar, o momento de construir, mas o momento de alegrar. E está dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força, e eu vou terminar com esse versículo. Irmãs, precisamos aprender a alegrar o coração de Deus. Como que alegramos o coração de Deus? Obediência, amando sua palavra, amando seu Filho Jesus, amando o Espírito Santo, amando as coisas do Senhor, desejando as coisas do Senhor, se aperfeiçoando. Quando você se aperfeiçoa, quando você deseja transformação, e isso não serve só para nós cristãos, Deus é o Deus da terra. Jesus enviou seu Filho para salvar o mundo, não foi para salvar os crentes, né? Para salvar o mundo. E aí o que acontece? Quando você vê uma pessoa, talvez nem é cristã, e está tentando buscar, como eu disse em outro devocional, que hoje em dia tem muitas ferramentas, que a única coisa é que essas ferramentas não têm o poder de trazer o espírito de vida, né? Mas essas ferramentas podem ajudar as pessoas. Qualquer pessoa que se dispõe a transformar a sua vida, Deus dá uma força para que ela consiga, porque isso é prazeroso para Deus. Deus gosta de homens corajosos. A Bíblia diz que no reino de Deus não vai entrar os covardes, os tímidos. Deus chamou a gente para ser corajosos. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor nos fortalece. Então, irmãs, vamos encher-nos de força. E a gente precisa praticar. A força, ela é um estado de espírito. Não é no braço, é dentro da gente. É algo que vem de dentro da gente, que nos coloca de pé. Então, para terminar hoje, eu termino com esse versículo juntando sobre ontem. Aprender a discernir o momento. Quando você se alegra no momento que tem que se alegrar, você está colocando as coisas em ordem, né? Quando você clama na hora que tem que clamar, você está colocando as coisas em ordem. Nós estamos aperfeiçoando a nós mesmos. Então, antes da gente querer mudar o mundo, e a gente está vendo aí que o mundo precisa de oração mais do que nunca, não só pela pandemia, mas por tudo que a gente tem visto, de tanta violência, de tanta tragédia, de tanta coisa, nós precisamos, aqui fala, né, a mensagem desse mês, os judeus falando lá, a mensagem desse mês é orar para o mundo, mas aperfeiçoar a nós mesmos. Com essa pandemia, irmãs, quantas coisas nós poderíamos ter aperfeiçoado a nós mesmos? Se cada um tivesse tomado a sua responsabilidade e aperfeiçoado a si mesmo um pouquinho mais, talvez já teríamos uma grande resposta, uma grande melhora. E quando aperfeiçoamos o nós mesmos e quando nós nos enchemos de força, nós vamos ajudar pessoas. Então vamos quebrar essa coisa que por muitos anos, ludibriou a gente cristão, da gente ficar escondido atrás de uma fé tão vaga, a gente não conhece a palavra, a gente não se posiciona, a gente não sabe agir. A gente precisa saber agir, irmã, nos mínimos detalhes. O que você está passando? Seja a pequena coisa que for, o que eu faço? Qual é a minha posição? Tá bom? Essa é a mensagem de hoje, que o Senhor te encha de força, de vida, de vigor. Se você faz aniversário nesse mês ou nos meses que eu falei, o desejo do meu coração para os aniversariantes de todos esses meses, né, que a gente está falando, seja cheio de força. Cheio da força do Senhor.
Que quando você acordar todos os dias, irmãs, você seja cheia da força da vida de Deus, que você tenha prazer de viver, tenha força, ânimo, alegria. Isso vai alegrar o coração de Deus. E quanto mais você alegrar o coração de Deus, mais força você vai ter. Então, o segredo da força é alegrar o coração de Deus. E se você é uma pessoa que alegra o coração de Deus constantemente, quando vier momentos difíceis, vai ser fácil você encontrar a fonte da força. Mas quando a gente desobedece ao Senhor o tempo todo, quando a gente não quer saber dele, quando a gente só procura ele em momentos de tragédia, em momentos de dificuldade, a gente não conhece a força. Porque a Bíblia está falando aqui, a alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos alegrar o coração de Deus, tá? Porque a alegria do mundo é passageira, ela não te dá força. Ela te dá uma alegria passageira e ela pode te dar uma grande tristeza. Quando passa, você fala, nossa, o que eu fui fazer? Né? Ela te alegra no momento e te faz chorar no outro. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Então é isso, irmãs, vamos orar, vamos preparar para os 2 últimos dias, que o Senhor fale conosco. Pai, graças te dou por esse dia. Obrigado pela tua força. A tua força, Senhor, é que nos motiva e nós queremos ser cheios da tua força. O Senhor está preparando um exército como em Ezequiel, que o Senhor está colocando tudo em ordem para que esse exército se levante na força do Senhor, para que os remanescentes se levantem e toda a terra verá que tem um povo que te conhece, que te obedece e que sabe viver da tua força, ser cheio da tua força. Irmãs, que vocês sejam cheias da força do Senhor. Pai, visita essas mulheres neste momento. Quebra esse espírito de amargura, esse espírito que elas não têm força, não têm ânimo, que perdeu o brilho da vida. Liberta, Senhor, teu povo, em nome de Jesus. Amém. Nos dê um dia de vitória. Amém. Fiquem com Deus. Beijo, irmãs.